Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Brascom Tech Forum Live, o nosso encontro semanal para falar de coisas importantes. E nós estamos hoje com a quarta intervenção voltada para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Já contamos aqui com a presença de 3 dos diretores, da Miriam Wimmer, da doutora Natasha, doutora Miriam, doutora Natasha, doutor Rael, e hoje temos a satisfação de ter conosco o doutor Arthur Sabá, também diretor da ANPD. Mas não só ele, temos hoje aqui também a Ana Paula Bialer, a Natasha e o Bruno Bioni, que vão ser apresentados já já. Queria compartilhar com vocês que, como aqueles que já nos acompanham, a gente gosta do debate, né? Então, vocês fiquem aí preparados, coloquem suas perguntas e também afirmações, conjecturas, opiniões. Tudo isso é importante para que a gente tenha aqui um debate que seja útil para todos nós nessa jornada de implantação de um grande marco institucional para o Brasil, que é a proteção de dados pessoais. Queria também só lembrar a todos que a Brascom e várias outras entidades, algumas delas estão aqui representadas, como o caso da Conexis, da Contic, na verdade, e também o Data Privacy, estão em coalizão, tá certo? Pleiteando uma vaga no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Tanto o Bruno quanto a Natasha são apoiados pela Brascom e também têm o apoio de cada uma das respectivas instituições, com a nossa indicação da Ana Paula Bialer. E a Brascom desenvolveu um termo de compromisso, um termo de colaboração, para transformar esta participação no Conselho em uma participação democrática e aberta dentro das regras de governança que a gente já propôs e que já foram aceitas por com várias outras entidades. Muito bem. Então, sem mais delongas, queria convidar a nossa primeira palestrante, Natasha Nunes, que é advogada e mestre em Direito, com estudos voltados, sobretudo, à regulação, novas tecnologias, autorregulação e políticas públicas urbanas. Ela é também graduada em Administração Pública e especialista em Gestão de Negócios. É diretora jurídica e administrativa tributária da Conexis Brasil Digital, que é uma entidade, tal qual a Brascom, de representação, só que do setor de telecomunicações. E ela é coordenadora do grupo de LGPD do setor de telecomunicações. Atua como mentora para lideranças e para o setor público e como professora em temas correlatos à gestão pública. Natasha, é um grande prazer ter você aqui conosco e a palavra é sua para as suas considerações iniciais. Muito obrigada, Sérgio Paulo. Agradeço tanto a introdução quanto a oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui compartilhando dessa live, nesse quadro tão qualificado, com o diretor da NPD, Arthur Sabá, com Ana Paula Bialer e Bruno Bioni, também grandes especialistas da área. Eu fui convidada aqui representando, como o próprio Sérgio Paulo falou, a Contic, a Confederação de Tecnologia da Informação e Comunicação, que participa desse apoio, a candidatura também da Ana Paula Bialer, e eu tenho um outro chapéu também mais diretamente, como diretora administrativa, tributária e jurídica da Conexis, que é justamente o sindicato que representa as grandes operadoras de telecomunicações. Então, um pouco do que eu vou trazer é uma conjugação desses fatores e, especialmente, também uma consolidação de discussões que nós estamos tendo num grupo que eu coordeno de LGPD no setor de telecomunicações, em que temos aí DPOs e equipes técnicas dessa área específica de tratamento de dados e que se defrontam com o desafio dessa nova lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade, que veio em 2018, embora só agora com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados esteja realmente ganhando toda a atração, né, de regulação que se esperava. Então, o nosso setor de telecom é um setor altamente regulado. A nossa experiência com regulação começou justamente na época da privatização das telecomunicações,
Então, nós estamos falando aí de 24 anos lidando com uma agenda regulatória específica, com a agência reguladora, que é a Anatel, e acredito que é justamente isso que traz uma experiência muito rica do setor para poder contribuir com os desafios da agenda regulatória da ANPD. Porque aí eu posso dizer até da minha experiência como reguladora na outra ponta, da minha experiência prévia profissional, que regular não é nada fácil. Um grande desafio da regulação é justamente você conseguir, enquanto gestor público que tem aquele desafio de desenvolver a melhor regulação possível, entender o outro lado do balcão, no que a gente chama da análise do impacto regulatório, ou seja, eu tenho que criar uma regulação que ajude, que contribua para a proteção aí dos direitos dos cidadãos, que traga a melhor política pública possível, a universalização de prestação de serviços e garantia de direitos, mas que, ao mesmo tempo, provoque o mínimo de distorção econômica, o mínimo de distorção de onerosidade para o setor privado, porque as duas coisas têm que caminhar juntas. O desenvolvimento econômico privado, o desenvolvimento das relações privadas e essa indução regulatória pelo melhor desenvolvimento da política pública. E aí, quando a gente está falando isso, a gente já está falando de um grande desafio regulatório para um setor específico como é o de telecom e da relação que a gente presencia hoje com a Anatel, que é uma relação que a gente vê que sempre cabe amadurecimento, sempre cabe evolução. Imagina isso no desafio da ANPD, porque a ANPD ela vem com esse desafio transversal. Ela pode ter, sim, um objeto específico, que é o direito dos titulares, o tratamento de dados pessoais e privacidade, mas ela não tem um setor específico. Então, ela tem que lidar com especificidades de cada setor, com nuances, com questões de relações comerciais, relações econômicas, impactos totalmente diferentes. E aí, até mesmo quando a gente pega o setor de telecom, estamos falando de impactos para grandes empresas, impactos para pequenas empresas. Então, é uma diversidade de atores e de efeitos dessa regulação extremamente complexa. E é por isso que cabe, né, quando a gente pega as teorias regulatórias mais modernas, cabem aqui dois conceitos que são muito caros, tanto da regulação responsiva, que é justamente essa regulação que se constrói no diálogo com o setor privado, em que se reduz a assimetria de informação, em que se possibilita construir uma regulação com o menor efeito distorsivo possível e com ciclos de aprendizado, com contribuições e maturidades progressivas, quanto também a experiência da autorregulação. E aí, até resgatando um conceito que o professor Floriano Marques adota, que é o da autorregulação induzida, em que se tem, sim, o poder regulatório do Estado, mas que ele induz que o setor privado possa preencher esses gaps, que ele possa, a partir de princípios regulatórios, a partir de grandes linhas dadas pela autoridade regulatória, ele possa vir preenchendo com quais são os procedimentos mais adequados, quais são os procedimentos que o setor privado consegue entregar aquilo da melhor forma, da forma mais eficiente enquanto sociedade. E acredito que a LGPD, ela tomou muito esse cuidado em já sinalizar, talvez até pela complexidade do que seria essa agenda regulatória, sinalizar que este é um caminho, sim, a ser considerado, a ser adotado, quando a gente pega, por exemplo, o artigo 50 e o 51 da própria lei, o artigo 50 que traz o reconhecimento de que entidades e associações promovam boas práticas e práticas de governança. Um exemplo disso é o setor de telecom, que agora desenvolve, no grupo que eu coordeno, um código de boas práticas para o setor, que vem justamente reunir essas melhores práticas e práticas de governança sobre como lidar com esse tratamento de dados no nosso setor. Então, a LGPD ela já prevê essa possibilidade de que o setor privado se organize, coloque as melhores práticas e traga como contribuição como que aqueles princípios, aquelas grandes diretrizes, aquela grande proteção que se quer ao direito dos titulares pode ser utilizada naquele setor, pode ser melhor conformada pelas empresas daquele setor. O nosso setor se organiza para contribuir da melhor forma com esse debate regulatório, tanto com esse código, quanto também com algumas experiências que já desenvolvemos nesse debate com a Anatel, que é outro exemplo de agência reguladora. Então, a gente acredita que a gente pode contribuir, sim,
e espelhar, mostrar para a NPD algumas práticas, alguns caminhos, até algumas coisas, muitas vezes a gente aprende com o que não fazer, né? Então, alguns erros que a gente já pôde observar ao longo desses 24 anos e que foi melhorando, e também com uma experiência paralela, mas que é do nosso setor, que é o nosso sistema de autorregulação. Então, é um setor que já tem o SART e que já vem, nos últimos tempos, ele mesmo colocando normativos para o próprio setor. Um exemplo que a gente tem como no telemarketing, em que esses normativos e que essa autorregulação do setor já conseguiu baixar as reclamações de telemarketing na Anatel em coisa de quase 30%. Né? Agora, em maio, em relação ao último ano, foram mais de 28% de queda nas reclamações. Então, são iniciativas que demonstram que é possível, sim, que a gente siga este caminho do setor privado, contribuir para esse radar normativo, né? A gente fala que está no radar, como o próprio Arthur aí sugeriu o tema, o radar é aquilo que está no horizonte, que a gente vai ter mira, que a gente está monitorando. Então, é um radar normativo, essa agenda regulatória da NPD, que é um grande desafio, muito complexa, e que entrou no radar de vários setores. Então, nós, aqui, enquanto setor de telecomunicações, o que nós temos a dizer é que a gente compreende essa complexidade, a gente se coloca à disposição e que a gente entende, sim, que teremos aí uma agenda regulatória que pode, e acreditamos que deva ser desenvolvida de forma responsiva, incentivando essas práticas de autorregulação induzida, de corregulação, e que possa contribuir, contar com as contribuições do setor privado, especialmente aqueles que já conseguem se organizar e propor caminhos. Acredito que era isso que eu podia aqui já provocar, acredito que eu já joguei aí, Sérgio Paulo, algumas provocações, alguns caminhos, não sei como serão as contribuições dos meus colegas, e agradeço novamente a oportunidade. Obrigado, Natasha, muito obrigado, uma bela introdução e já posicionando bem o tema da nossa discussão de hoje. Chamo de novo aqui o pessoal que está no YouTube nos acompanhando para já começar a fazer uma reflexão, né? Achei muito interessante essa questão da regulação induzida. Acho que até vou querer entender um pouco mais os conceitos do professor Floriano, e acho que você tem razão, a gente tem já um bom lastro, né, de regulação aqui no Brasil, e acho que o setor de telecomunicações tem um papel emblemático, uma vez que, logo a partir da Lei Geral de Telecomunicações, a gente teve a privatização do setor, e o setor teve que, na verdade, se adaptar, né, a um estilo de relacionamento com o poder público que era diferente da época do monopólio da Telebrás, né? Pessoas de cabelo da cor do meu lembram dessas coisas, né? Então, é muito bacana isso, e eu acho que a gente tem, como país, somos privilegiados de ter essa experiência e contar com o setor de telecomunicações nessa construção. Muito bem. Então, dito isto, preparem suas perguntas e considerações. Vamos passar aqui agora para a nossa segunda debatedora, que é a Ana Paula Bialer. Ana Paula, como já é do conhecimento da maioria, ela é advogada, graduada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e mestre em Direito pela Universidade de Londres. Ela é sócia fundadora do escritório jurídico Bialer e Falsetti Associados. Na Brascom, ela trabalha já há muito tempo como líder do grupo de trabalho temático de regulação internet, e ela é a indicada pelo Conselho de Administração da Brascom como sendo a candidata para o assento no Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade, que estamos todos ansiosos para saber o que vai ser da lista tríplice. Não sei se o nosso convidado, doutor Arthur, pode dar um spoiler ou não, mas, enfim, se não puder, não tem problema. Ana Paula, por favor, suas considerações iniciais. Sérgio Paulo, muito obrigada pelo convite para mais uma vez participar aqui do debate
É um prazer compartilhar esse painel com a Natasha, com o Bruno, com o Coronel Sabah, tantos anos discutindo com o Coronel Sabah os aspectos da segurança da informação e agora poder complementar toda essa discussão com a questão da proteção dos dados, né, os pilares da confiança para a economia baseada em dados. Isso é uma experiência muito rica e muito importante. Quando a Natasha falou da questão da experiência da Anatel, me ocorreram algumas anedotas, mas o Sérgio Paulo falando a questão de quem lembra que tem o cabelo como o dele, eu vou deixar as anedotas de lado e falar um pouquinho sobre essa questão da regulamentação. Eu acho que tem uma visão um pouquinho diferente dessa da Natasha, e tenho tentado reforçar bastante isso nas lives e nas discussões que nós vimos trazendo em torno do papel da ANPD, né, no sentido que a ANPD não é, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela não é, na essência, não é só uma questão de nome, uma agência reguladora, né, e ela é seguindo a tradição da legislação de proteção de dados de tantos outros países, ela é uma entidade com uma função de ente garantidor de direito. E a gente tende a passar ao largo dessa característica central dela e nos debruçamos muito na discussão, vai ser agência, não vai ser agência, e autoridade, o que é autoridade, e muitas vezes acho que nos perdemos dessa questão central da natureza da ANPD como um ente garantidor dos direitos e dos direitos dos titulares. E eu digo isso porque isso faz com que, na sua atuação, que eu vou preferir chamar atuação normativa, a função da ANPD não é propriamente a de organizar e regular o mercado ou, de alguma maneira, identificar falhas e atuar para que aquelas falhas sejam corrigidas ou deixem de existir, mas sim garantir que o direito dos titulares, nós, indivíduos, estejam, de fato, sendo protegidos e honrados pelos agentes de tratamento que tratam, usam os dados pessoais. E eu acho que essa distinção, ela, para muito além de uma distinção técnica, ela é uma distinção central no que nós devemos esperar da atuação da ANPD em termos de engajamento com a sociedade como um todo, em termos do cumprimento das suas competências legais e em termos da edição de guias orientativos ou normas que eventualmente sejam necessárias. A gente tem um grupo bastante largo dentro da Brascom, composto por algumas empresas de telecomunicações, algumas empresas de internet, e é muito comum se trazer o paralelo com o setor de telecomunicações, falando, nós precisamos pedir para a ANPD esclarecer isso, nós precisamos pedir para a ANPD falar que tem que ser assim. E a gente se esquece que a LGPD, ela é muito ambiciosa e equilibrada ao trazer todo um contexto de gestão de risco e da responsabilidade e prestação de contas, colocando na mão dos agentes de tratamento uma série dessas decisões. É lógico que a decisão que não seja tomada com o interesse do titular e com o sopesamento dos direitos e com as proteções que são necessárias, ela poderá eventualmente ser questionada e penalizada pela autoridade, porque a função da autoridade é essa, garantir a preservação do direito. Mas eu acredito que nós, como setor empresarial, precisamos mesmo passar a fazer um exercício de buscar na ANPD a orientação e não o mandamento, né? A gente está tão acostumado com comando e controle que quando a autoridade fala, eu tenho aqui orientações, mas veja como é o melhor para você fazer, a gente realmente fica perdido. E daí a importância, tanto do nosso lado,
Bruno aqui representando a academia, a própria ANPD, de engajarmos num trabalho de ampla educação e conscientização da sociedade brasileira a respeito da LGPD. Agora, a coisa mais comum que tem é a gente ir a qualquer lugar. Recentemente, a gente tem ouvido muitos exemplos das farmácias, né, que tomaram as manchetes nas últimas semanas, e a discussão, eu preciso da sua biometria, ou eu preciso do seu consentimento, celular para dar um aceite, e está caindo num lugar comum essa coisa, tem uma lei nova que agora exige consentimento, e como se o resto da lei não existisse. Então, me parece que nós temos um enorme desafio, e é uma função compartilhada com a ANPD, com o Conselho Nacional de Proteção de Dados, com a academia, e acho que todos nós que militamos na área e que há tanto tempo trabalhamos com a proteção de dados, acho que a gente tem essa função e essa obrigação cidadã de disseminar essa cultura. E, do ponto de vista das organizações, a importância que eu vejo de que essa cultura seja disseminada mesmo em toda a lógica do accountability. Eu não gosto da gente se fixar na palavra em inglês, mas ela é tão rica que me parece que faz sentido, né? O accountability, ele consegue englobar o espírito da lei, por assim dizer, que é eu realmente fazer um uso responsável dos dados, eu conseguir criar processos, eu consegui comprovar tudo aquilo que eu fiz, e quando eu acabei, voltar para o início para ter certeza que tudo aquilo continua sendo verdade. É lógico que, falando dessa forma, parece muito mais fácil, e não é, existe todo um custo financeiro, um custo de recursos humanos, mas, no fundo, o mundo ideal da LGPD é esse: as organizações de tratamento plenamente accountables, plenamente dominadores da gestão de risco dentro dos seus contextos, e a gente teve recentemente discussões importantes com a ANPD, e aproveito, Coronel Sabá, para parabenizar a realização das reuniões técnicas. Acho que um processo novo que foi muito bem conduzido e riquíssima essa oportunidade de troca com a sociedade, interagindo não só com os especialistas que falaram, mas com o pessoal que participava no YouTube, a ANPD realmente participando da discussão. E lá me pareceu, me chamou a atenção como a gente veio muito trazendo um pouco de experiências estrangeiras, um pouco de doutrina, mas muito pouco do exercício mas e na vida real, como é que a gente vai fazer para traduzir isso? O quanto de fato é razoável eu exigir? Será que sempre eu preciso fazer assim? E a gente discutiu até no posicionamento da Brascom na tomada de subsídios para pequenas empresas, em que medida, de fato, faz sentido a gente ter uma discussão sobre pequenas empresas e olhar, eventualmente, o faturamento, mas deixar de considerar o negócio da empresa. Eu costumo brincar, o Facebook, quando era uma ideia na cabeça de um estudante universitário dentro de uma garagem, já era uma empresa que ia trabalhar dados pessoais. Será que faria sentido eu falar, não, mas o Facebook não teria nenhuma dessas regras, porque aqui é uma empresa com 5 usuários. O negócio dele é trabalhar dado. Então, a gente precisa tomar cuidado, acho que para não cair um pouco no vício da gente pegar os modelos que a gente tem de regulamentação mesmo, um pouco mais engessados, e procurar encaixar. A LGPD, ela inaugura um universo de possibilidades normativas, de responsabilidade corporativa, de responsabilidade do cidadão, ao começar a exigir que aquele seu fornecedor, de fato, seja um fornecedor que tenha a proteção de dados como um valor, e essa riqueza é absolutamente incrível. Então,
Acho louvável a agenda regulatória da ANPD. Acho que em algumas ocasiões, sempre que a gente conversa com a ANPD, alguém fala, poxa, mas vocês esqueceram de colocar esse tema, ou esse tema também era prioridade. E a gente perfeitamente entende, quando 70 temas são prioridades, nenhum é prioridade, e que as escolhas precisavam ser feitas. Mas acho que o fato dessas escolhas terem sido feitas nos dá ao setor empresarial uma oportunidade muito rica de, na linha até do que a Natasha falava, de desenvolver guias de boas práticas e que possam ser, ao longo do tempo, compartilhados com os vários setores, onde a gente consiga trazer e solidificar a LGPD para a cultura brasileira, para muito além de esperar a atividade normativa da ANPD. E nesse sentido, e para encerrar, eu parabenizo, Coronel Sabá, a iniciativa da ANPD no guia orientativo, né, de controlador encarregado, que foi um problema que, de repente, começamos a perceber na sociedade brasileira, e acho que para aqueles que trabalharam na construção da LGPD e que acompanham a temática em outras jurisdições, eram conceitos absolutamente claros e lógicos, e, de repente, aqueles que começaram a ingressar no universo da proteção de dados não conseguiram, do texto da lei, tirar aquelas conclusões, e a ANPD foi muito ágil ao divulgar o guia, deixar claro, comentei com a Nairane outro dia a importância dos exemplos, porque a gente vem numa sociedade que não está acostumada com isso, então esses exemplos são riquíssimos, né? O exemplo é o médico num contexto, o médico no outro, quando ele era operador, quando que ele é controlador, e acho que aqui o incentivo e o pedido mesmo, para que a ANPD continue priorizando e dedicando seu tempo a esses guias orientativos, que são importantes para os operadores da LGPD, são importantes para as organizações, para o setor privado, e absolutamente fundamentais para a forma como o Poder Judiciário está construindo, olhando e iniciando os seus passos na proteção de dados pessoais. Com isso, Sérgio Paulo, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e encerro aqui as minhas contribuições. Obrigada. Bacana, bacana. Eu destacaria da sua fala aquilo que você colocou como inovações da própria LGPD. E é muito emblemático que, dentro de uma lei tão complexa quanto é a LGPD, nós temos a valorização de boas práticas, tá certo, a serem aceitas ex lege, o que não é uma coisa da nossa tradição mais recente, né? E, de fato, a gente está falando de todas as coisas que têm natureza diferente, né? A regulação ela é uma imposição para essential facilities, como dizem nos Estados Unidos, quer dizer, recursos específicos. E aqui a gente está lidando com outro tipo de relação, que é a relação com o nosso, com nós mesmos, né? Todos nós somos titulares de dados, então todos aqui estamos implicados de alguma maneira. Acho que temos experiências muito ricas entre o que a Natasha falou e o que você falou para construir esse futuro, e um futuro bacana para toda a institucionalidade no Brasil. Agora é chegado o momento do diretor da ANPD se manifestar. Queria agradecer, doutor Arthur Sabá, pela sua presença aqui conosco. E o doutor Arthur Sabá é graduado em administração pela UniCeub, é mestre em aplicações militares pela ESAL e pós-graduado em gestão de projetos pela Uniter, em gestão de segurança da informação pelo IESB e em crimes cibernéticos pela Unisul. É um profissional altamente eclético. É membro da Associação Internacional de Profissionais de Privacidade. Trabalhou amplamente na Presidência da República em temas como proteção de dados pessoais, segurança da informação, segurança cibernética e gestão de risco,
que também é uma prática que não é muito difundida no Brasil e a gente precisa melhorar. Foi coordenador geral do Centro de Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos do governo e diretor do Departamento de Segurança da Informação do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. É uma honra tê-lo conosco, meu caro doutor Arthur Sabá, a palavra é sua, para as suas considerações iniciais. Muito obrigado, doutor Sérgio Paulo, Galindo. Eu inicio agradecendo que eu combinei com o Sérgio Paulo que ia falar 1 hora, não é brincadeira, vamos falar somente o tempo, né? Eu agradeço muito. E fico muito feliz pelas abordagens, cumprimento os colegas, né? Natasha, Ana, Bruno, né? E fiquei muito feliz pelas abordagens da Natasha e da Ana Bialer, muito excelentes abordagens. Eu fico muito feliz porque eu vejo que a NPD, eu creio que está no caminho certo. Nós temos ali um conselho bastante eclético, né? Conselho, né, parafraseando, né, doutor Sérgio Paulo Galindo, né? E é um conselho, vamos dizer assim, multidimensional, nas suas multidisciplinar e multidimensional nas suas abordagens também, né? E é muito bom porque torna um exercício do consenso um exercício interessante, né? Interessante. É bem importante porque assim que nós fomos, que vamos dizer, a NPD começou a funcionar, né? Eu me lembro lá, né, da doutora Natasha com seus esforços, quando estava ali, né, Planalto também, no Planalto para fazer, né, isso acontecer, fico muito feliz com tudo isso, né, conversando também com a Ana Paula, com a Ana Bialer, não. E é interessante que quando começou a funcionar em 6 de novembro de 2020, a NPD é muito recente, é um bebezinho praticamente, né? E muitos nos tratam como se a gente tivesse 18 ou 21 anos já. Interessante. Né, querendo aqueles... Mas está certo. O que acontece? Nós tínhamos algumas frentes, né? E o consenso do Conselho Diretor era que nós precisávamos, primeiramente, nosso primeiro passo, antes de saber onde ficaríamos e saber com que meios trabalharíamos, saber com que servidores buscaríamos, entrevistaríamos, nós teríamos que desenhar uma agenda regulatória, uma agenda que contivesse normas como objetivos. Isso por quê? Porque nós sempre visualizamos 2 grandes desafios, né, quando você fala de normatização, né, da parte de proteção de dados pessoais. Primeiro, o grande desafio é a tentação de importar tudo aquilo que não consta na LGPD, importar da GDPR, né? Esse é o desafio magnífico. Por quê? É uma tentação, né? Então, olha para a GDPR e a gente chega, o olho vibra, né? A gente começa, né, ficar vermelho, né? Ruborizado. Não, eu quero porque isso é uma lacuna, isso é um gap, e começamos a identificar um monte de gaps, né? Gaps, e queremos importar e queremos desenhar as nossas estratégias, nossos programas de privacidade e proteção de dados pessoais das nossas organizações públicas e privadas calcados numa janela que a LGPD não apresenta ou é ausente por algum motivo e tendemos a importar da lei europeia. É interessante porque nesse desafio, incluso nesse primeiro desafio, está também a realidade de que cada país tem sua própria idiosincrasia, né? Cada país tem o jeito como organiza a sua estrutura de governo, o jeito como o seu setor, os seus órgãos públicos se relacionam com os órgãos privados e como a sociedade civil organizada age, né, em todo esse ecossistema normativo, jurídico e comportamental, né? E o segundo grande desafio é exatamente identificar com pormenores, com detalhes, todos aqueles temas que a LGPD, por ser uma norma geral, ela endereçou.
E eu levanto as mãos ao céu, acho que não foi uma política nacional naquele momento, foi isso uma norma geral. Se fosse uma política, ia ser bem pior. Então, o que acontece? Uma norma geral, ela, claro, trouxe aspectos macro, desceu em detalhes em alguns pontos, mas deixou esse aspecto macro, que é do nosso ordenamento jurídico, é próprio do nosso ordenamento jurídico, esse tipo de concepção. E o que acontece? Devido a isso, nós acabamos identificando cerca de 70 temas, né? E a volta e meia ainda vem alguém e menciona alguma coisa que nós pensamos, será que isso é um tema também? De repente é, né? Então, o que nos dá tranquilidade é porque nós temos também, nessas conversações que a NPD tem feito com vários entes públicos e privados, nós identificamos as realidades da regulação responsiva, da necessidade da autorregulação e também da parte da orientação, né? Da parte da recomendação. E por isso, todos aqueles temas, nem todos eles serão escopo de resolução, que é aquele resolução como documento, né, típico de um produto de comitê ou conselho, né? Está lá no decreto, né, se não me engano, 10.139, né, que tem que ser né, infralegal, né, ou é portaria, ou é resolução, né, ou é instrução normativa. Né? Então, nós temos aqui uma característica bem interessante, que nós temos que separar o que é alvo de escopo de resolução, ou seja, aquilo que vai impactar impactar a conduta, de modo a flexionar, a induzir a conduta de algum ente, e também aquilo que é um guia orientativo, como foi esse, né, citado pela doutora Ana, que foi, né, esse do guia orientativo, que já estamos elaborando outros, né, que é da parte de controlador e operador. O consenso no Conselho Diretor, que era para ontem, né, porque estávamos acompanhando, né, a doutora Natasha, né, o Bruno também deve saber, nós estamos acompanhando vários entes públicos, inclusive nomeando pessoas físicas como controladores, né? Controlador desse órgão é a fulana. Aí eu recebi uma ligação, né? Coronel, o que eu faço? Eu falei, olha, você ora, reza, se for religioso, não sei, né? Mas a gente pode, claro, orientar no que for possível, né? A gente pode conversar, mas fica uma situação, a pessoa, coitada, fica uma situação difícil, porque sobre os ombros da cidadã ou do cidadão recai todo um peso normativo que era de um ente jurídico, né? Então, é bem interessante isso. Agora, por isso foram traçados, quando nós pesamos todas aquelas situações que a lei sabiamente coloca, né, de que tudo aquilo que vai causar realmente impacto, toda a norma, ela tem que ser precedida de consulta pública, audiência pública e de análise de impacto regulatório. Isso leva tempo. Isso, não sei se eu cheguei a conversar com o doutor Sérgio Paulo sobre isso uma vez, mas os senhores imaginem, nós vamos dizer que tivéssemos que fazer uma consulta pública. Aí a gente coloca uma minuta em consulta pública por 15 dias, né? Aí seríamos apedrejados, né? Claro, e com razão, porque uma consulta crível ela tem que ter pelo menos 30 dias, né? Ou mais. Entendeu? Dependendo do tema, né, e do volume dos artigos até, não sei, para poder facilitar o exame pela sociedade. Então, isso não é algo trivial, né, algo simples que se possa fazer da noite para o dia. Então, quando colocamos numa matriz de cálculo, chega-se facilmente à conclusão de que uma agenda regulatória, com o peso dos temas que tem a proteção de dados no nosso país, e considerando que a grande parte das nossas organizações, né, isso sem falar, claro, dos nossos titulares, né, que somos todos nós, né, do nível vamos dizer assim, do grau de nível de disrupção do tema para nós. Né? Nós somos todos muito neófitos ainda. Eu falo em termos, quando falo termos, claro, né, eu falo em termos de nossas organizações públicas e privadas, né? Eu recebo até hoje e-mail do pessoal perguntando, não, o que é isso de proteção de dados? Quer dizer, então, a lei entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, né, sancionada em 14 de agosto de 2018, e até hoje o pessoal pergunta o que é isso.
né? Ou seja, o grau de capilaridade não está bom na nossa sociedade ainda, né? Então, nós precisamos fazer com que a LGPD, ela realmente, o tema proteção de dados, ele entre, ele seja, vamos dizer assim, incorporado à nossa cultura organizacional, nossa cultura do dia a dia. Isso não tem sido feito com facilidade, né? Agora, então, como estava dizendo, a agenda regulatória ficou com 10 temas, sendo que 2 desses temas, de modo inicial, eram temas para o próprio funcionamento da NPD, né? Porque, é claro, sem um regimento interno não se funciona como conselho, né? Aí vira sei lá, jogo de bingo, vira qualquer coisa menos né? Menos um conselho. Aí você ainda tem o planejamento estratégico, que é obrigação por decreto, né? Todo órgão público tem que ter esse planejamento estratégico, ele é muito salutar, e nós o fizemos também. Então, a rigor, ficaram 8 temas afetos à proteção de dados pessoais, e só que aí entra o famoso radar normativo, né? Ou seja, é aquilo que nós ainda não consta da agenda regulatória, mas que estão nas nossas vistas. Nós não esquecemos de nenhum. E isso é muito importante dizer, que a ANPD não está e não despreza tema algum de proteção de dados pessoais. Pelo contrário, todos esses temas de proteção de dados pessoais, endereçados pela LGPD, eles serão em algum momento abordados pela ANPD, em razão de seu impacto para a sociedade, para as organizações, e em razão de sua, claro, relevância, né? Então, no momento oportuno, né? Existem, claro, temas que serão priorizados na frente de outros, existirão temas que poderão ser pensados a outros, né? Então, a ideia é tratá-los todos de modo, vamos dizer assim, com muita atenção. Agora, é claro, tem aquela parte também, né, de que a NPD busca reforço em pessoal, né? Eu não sei se os senhores estão sabendo, mas nós já, só para concluir a primeira parte da minha fala, nós já elaboramos interna corporis, né, uma primeira minuta de um projeto de lei de iniciativa do Executivo que transforma a NPD em autarquia especial, o órgão da administração pública indireta, inclusive aumenta o efetivo da NPD. A gente tivemos uma reunião com a entidade portuguesa, né? E elas também não estavam muito felizes com o tamanho deles, não, mas eles têm 35 pessoas na sua autoridade. E eles têm 20 milhões de habitantes, né? Portugal, né? Nós temos o que nós temos, né? Com mais milhões ainda de CNPJs, né? E nós temos 36 pessoas, né? Ou seja, é fácil imaginar que com o crescimento da cultura de proteção de dados, com o crescimento das demandas, com o crescimento da comunicação de incidentes envolvendo proteção de dados pessoais, a NPD pode ter, em breve, dificuldades para poder gerenciar tudo isso. E aí, dizendo isso, não sei se provoquei, se prejudiquei, se ajudei, mas, né, restituo a palavra, né, doutor Sérgio Paulo. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, meu caro doutor Sabá, doutor Arthur Sabá. Muito boas ponderações, e está aqui iniciada já a desmistificação do que seria o radar normativo, o radar que a gente precisa seguir, né? Eu me lembro também que eu escrevi um texto sobre a LGPD, e naquele texto eu fiz uma rápida pesquisa e identifiquei 16 remissões à regulação, né? Regulação não, a normatização. E depois, na sua segunda intervenção, até se possa tocar nisso, de como é que a NPD está tentando se desincumbir desse encargo muito nobre, eu acho que seria interessante. Queria cumprimentar aqui a Larissa de Sá Freire Militão, que deu aqui uma boa tarde para a gente. Também a Maria Lúcia Valadares, que deixou um comentário que eu vou... Viu, Maria Lúcia? Daqui a pouco eu vou colocar a provocação para todos debaterem. Tem também um comentário da Maria da Penha Cardoso, que diz: parabéns, Natasha Nunes, excelente profissional. Então, está aqui, viu,
Natasha, já o reconhecimento, e também temos aqui uma pergunta da Sara Martins. Tá? Então, aos poucos, eu vou colocando aqui os comentários para o nosso debate, mas estamos agora na hora de ouvir as primeiras considerações do Bruno Bioni. E o Bruno é doutorando em Direito Comercial e mestre em Direito Civil pela USP, escola onde eu também estudei Direito, mas ele tem muito mais Direito do que eu. Foi Study Advisor do European Data Protection Board e do Departamento de Proteção de Dados Pessoais do Conselho da Europa. Foi pesquisador visitante no Centro de Pesquisa de Direito e Tecnologia e Sociedade da Universidade de Ottawa e assessor jurídico e de relações governamentais do Comitê Gestor da Internet no Brasil e do Núcleo de Informação e Coordenação do .br. É pesquisador de rede latino-americana de estudos sobre vigilância, tecnologia e sociedade e fundador do Data Privacy Brasil. O Bruno, assim como a Natasha, é apoiado pela Brascom para um assento no Conselho de Proteção de Dados Pessoais. Bruno, é um prazer tê-lo aqui conosco. A palavra é sua para suas considerações iniciais. Obrigado, Galindo. Eu queria mais uma vez agradecer o convite feito pela Brascom para a gente poder estar aqui hoje fazendo essa conversa, esse papo, e muito proveitosa e útil também esse conjunto de lives que vocês estão organizando, que tem essa perspectiva de colocar diferentes visões, né, e setores na mesa para debater. Queria cumprimentar a Ana Paula Bialer, a Natasha, o Arthur Sabá, colegas aqui conosco hoje. Como eu fiquei por último, e acho que eu tenho, então, o privilégio de poder dialogar com as falas que me antecederam, e com a qual eu concordo bastante, no sentido de entender o quão desafiador e complexo é o tema da regulação e proteção de dados pessoais, porque, como foi dito, é um tema transversal, né? Então atinge diferentes setores com diferentes particularidades, e eu também tendo a concordar que a gente está relativamente bem aparelhado em termos de moldura normativa do que a gente tem na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E aqui eu acho que é importante rememorar como que a gente também chegou, né, até aqui com a própria aprovação e o processo de redação, de articulação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Porque a história da LGPD também é uma história, né, muito bonita, é um esforço coletivo, é um esforço de encontrar consensos através de censos, né, e a gente não poderia estar em lugar melhor porque a Brascom foi uma entidade que liderou um processo de formação de uma coalizão multissetorial para a aprovação da LGPD no Congresso Nacional. Eu queria destacar isso, então, que a história da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, ela é uma história de um esforço coletivo. Então, a pergunta que se fica é como que a gente pode replicar esse esforço coletivo agora na implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e na formação de uma cultura de proteção de dados pessoais. Como foi destacado, acho que tem alguns instrumentos bastante importantes no texto da Lei Geral de Proteção de Dados, como esses que foram nomeados como incentivo à autorregulação induzida, ou até mesmo, que é um termo que eu prefiro, que é de corregulação, porque a própria ideia de né, dá a ideia de que é uma determinação colaborativa, cooperativa, em que diferentes setores e diferentes stakeholders conseguiriam colaborar para isso. E aí eu achei extremamente relevante a fala tanto do Sabá, quanto da Natasha e da Ana Paula Bialer, no sentido de entender que esse processo vai ser um processo onde que diferentes atores tendem a prestar contas um para os outros, né? Não é apenas o regulador que presta contas, como o próprio Coronel Sabá estava dizendo, no sentido de justificar por que foi eleita aquela opção regulatória, quando ele está normatizando, quando ele está regulando. É para isso que serve, né, o instrumento de relatório de impacto regulatório, e também não é por outra razão que tem um outro instrumento direcionado para os agentes de tratamento de dados pessoais que tem uma terminologia muito similar, como é a figura do relatório de impacto à proteção de dados pessoais, e a gente poderia estender isso para outras perspectivas onde que também se presta contas. Eu gostaria de destacar isso, então, que eu acho que no nosso radar,
né, para o futuro, a gente não pode perder isso de perspectiva e entender como que a gente vai construir tudo isso. E então, dentro desse pano de fundo, me parece que um dos locos mais relevantes para a gente poder ter um canal, inclusive, de formalização de como que esse conjunto de atores e setores de divisões diferentes podem subsidiar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, sem dúvida é o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, né? Ele foi pensado para isso, inclusive a nossa lei ela tem algumas disposições que são relevantíssimas se a gente for comparar a outras, porque é um Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais que efetivamente tende a dialogar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, não é por outra razão que é fixado para ele, inclusive, o dever, a obrigação legal de ele analisar o próprio relatório de contas, né, que a ANPD ela vai promover a partir de cada ano, né? Então, eu acho que a gente tem que ter isso em perspectiva. Acho que a plena constituição do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais ela é muito bem-vinda e reconhecer todo o esforço feito pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Vale dizer que a publicação de uma agenda regulatória não é uma obrigação clara, expressa ou prevista na nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas a ANPD fez. Então, é sobretudo um movimento que ilustra mesmo que é um órgão regulador que está aberto para o diálogo e quer, inclusive, trazer previsibilidade sobre como que irá se portar. E essa é uma palavra mágica, né? Quando a gente fala de previsibilidade, a gente está falando de segurança jurídica. Quando a gente fala de previsibilidade, a gente está falando como que esses atores, diferentes olhares, podem se planejar para poderem estar bem aparelhados para poder colaborar, né? Então, uma coisa que eu gostaria de destacar, né, na agenda regulatória da ANPD inclusive, a pontuação de em qual momento será feita aquela discussão, né? A gente consegue já antever quais que serão os temas e, a partir disso, já poder trabalhar, já poder estudar para poder contribuir da melhor maneira possível. Então, eu acho que, para o futuro, aí dentro do nosso radar, eu sou muito otimista, no sentido de que a gente está desenhando uma política pública que tende a contar, sim, com inputs multissetoriais, e essa predisposição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais já está se materializando, né? Dito isso, acho que, por fim, não poderia concluir dizendo que todo o contexto também e a conjuntura em que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais se instalou, ele é muito peculiar, né? A gente tem que reconhecer que é uma autoridade que acho que nenhuma na nossa outra história foi instalada no momento de pandemia, né? Então, isso tem que ser considerado, né? Isso tem que ser levado em consideração. Imagina a própria intensidade de como que isso está acontecendo. Então, ao mesmo tempo, acho que nós, né, da academia, nós do terceiro setor, nós do setor privado e também de órgão público, ter isso em mente para quando a gente efetivamente tiver esse espaço de discussão, bem aproveitá-los. E, por fim, eu gostaria só de sinalizar uma outra ação concreta desse diálogo que está aberto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi, por exemplo, sentar junto com a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, Conselho Administrativo da Concorrência e também o Ministério Público Federal, que são outros órgãos públicos que também têm competência institucional para lidar com o tema de proteção de dados pessoais, para poder se posicionar num caso de extrema relevância, como foi a atualização de política de privacidade do WhatsApp. Trouxe previsibilidade para o agente econômico, mas, acima de tudo, também trouxe previsibilidade para nós, cidadãos que utilizamos essa plataforma. Obrigado, Bruno. Eu queria agradecer até a menção que você fez à Brascom. Eu acho que a Brascom fez aquilo que ela acredita, que é, de fato, fazer o debate e um debate plural e acreditando muito no conceito de multi-stakeholder, né, como se fala nos Estados Unidos, né, de multissetorialidade. A gente acredita nisso e a gente acredita no diálogo como a melhor ferramenta para se trabalhar. E acho que também quero fazer eco a essa atuação que a ANPD vem demonstrando, uma atuação que gera segurança jurídica. Eu acho que segurança jurídica é, talvez,
um dos maiores ativos que a gente pode buscar em termos aqui da nossa atuação no Brasil. Olha só, gente, eu estou com várias perguntas aqui da galera, entendeu? Estou feliz da vida aqui hoje. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 2 perguntas, tá? Eu vou repetir os que vão responder as perguntas, que vão ser o doutor Arthur Sabá e o Bruno, por conta da natureza das perguntas, e, ato consequente, eu vou fazer mais 2 perguntas para a Ana Paula e a Natasha responderem. Tá? Então, vamos lá. As 2 primeiras perguntas, que são para o doutor Arthur e para o Bruno. A primeira pergunta vem... Na verdade, eu fiz um embaralhado aqui. Acho que a primeira pergunta tem que ser para a... Espera aí. Na verdade, é um comentário da Maria Lúcia. Então, eu vou inverter aqui a ordem. Vou inverter a ordem aqui, para dar a palavra para o doutor Sabá. É da Maria Lúcia a pergunta, agora é uma pergunta mesmo. Ele pergunta aqui, Maria Lúcia Valadares. Sabá, não é importante fazer os acordos de cooperação para evitarmos superposição de entidades, de atividades entre órgãos públicos e mesmo exigir o crescimento do quadro de pessoal da NPD? Então, ela está perguntando se é importante a cooperação, né, e o pleito de crescer o quadro. E aí, nessa toada, a Larissa fez uma pergunta que qual seria a principal mudança no caso da NPD, caso a NPD se transforme em uma autarquia especial? Tá? Então, essas são as 2 perguntas para serem respondidas pelo doutor Sabá e pelo Bruno nessa segunda rodada. Daqui a pouco eu vou convocar de novo a Natasha e a Ana Paula. Muito obrigado, Sérgio. O que acontece? Excelente pergunta da Maria, né? Nós estamos já fechando alguns acordos de cooperação, né? Fechamos já com a Senaconf primeiro, depois com o CAD. Estamos buscando acordo de cooperação técnica também com o Ministério Público e também com outros órgãos, né? Não somente estes, mas também com acordo de cooperação com o NIC-BR, acordo de cooperação com o Centro de Tratamento de Resposta do GSI, né? Porque com um nicho bem específico de governo, e também com autoridades estrangeiras, né, de proteção de dados, né? A ideia é exatamente essa, porque um acordo de cooperação, ele, além de prever o intercâmbio de experiências e de informações relativas a determinados acontecimentos, né, e que facilitarão o posicionamento da NPD administrativo e futuramente até, vamos dizer assim, sancionador, se for o caso, né, mas também ele permite que cada órgão identifique o seu limite de atuação, né? Esse acordo tem essa intenção também, né? Até onde vai um e até onde vai o outro, porque às vezes é uma área que fica como aquela que a gente aprendeu no colégio, né? Aquela teoria dos conjuntos, né? Quando elas ficam aquela área rachurada, né? De intersecção. Então, esses acordos têm esse condão, né? De identificar perfeitamente os limites, até onde vai um e até onde pode atuar o outro. E no que se refere à transformação da natureza jurídica da autoridade, a ideia é que ela possua a independência administrativa, né? Porque hoje a lei diz que ela tem autonomia técnica e decisória, mas ela não tem autonomia nenhuma administrativa. O ideal é que ela tenha, porque ela vai poder ter uma série de iniciativas que hoje ela não pode ter, né? Então, isso nos daria um nível de independência maior, né? Que hoje nós não temos, mas acreditamos que vamos conseguir, sim, com certeza. Muito obrigado. Maravilha. Bruno, a gente teve nessa discussão, não é? Inclusive, essa discussão levou até um veto de primeira partida, né?
e que foi depois suplantado por uma medida provisória. Como é que você vê essa questão da autonomia da ANPD? Quão importante isso é para o Brasil, inclusive, no concerto internacional? Sim, Galindo, muito bem lembrado. Infelizmente, quando teve o veto, né, pelo então presidente Michel Temer, no encaminhamento da medida provisória, não houve, né, essa especificação do formato de autarquia, e agora a gente está nesse processo de revisão, né? Inclusive, o próprio texto da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais fixa esse prazo para tanto. Então, acho primeiro destacar que isso já está como uma das prioridades da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, é excelente, né? Inclusive já se posicionando antes do período fixado na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E por que isso é importante, para além de tudo aquilo que o coronel Sabah acabou de descrever? Né? Primeiro, por essa natureza, né, da personalidade jurídica, que de fato, vamos colocar assim para quem não é do direito, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai ter o seu próprio CNPJ, então ela vai ter efetivamente uma personalidade jurídica para ela ter um orçamento próprio, contratações e assim por diante, mas no todo também isso é extremamente relevante, porque aí ela consegue se valer de todos os instrumentos estabelecidos pela lei de agência das agências reguladoras, né? Então, você tem ali canais de colaboração, para além desses convênios, você vai ter um instrumento legal que prevê esse tipo de colaboração, e no cenário internacional, toda vez em que se vai fazer uma decisão de adequação para haver um livre fluxo de dados entre diferentes países, como, por exemplo, no futuro pode ser entre o Brasil e o Bloco Econômico Europeu, tão importante quanto você ter uma boa lei geral de proteção de dados é você ter um bom arranjo institucional com independência para fazer o enforcement dela, né? Então, definitivamente, com a conversão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais em autarquia, aí sim eu acho que o Brasil ele entra nesse mapa da economia baseada em dados. Maravilha. Vamos agora às demais perguntas aqui para a Natasha e a Ana Paula. Então, temos uma pergunta aqui da... Deixa eu ver aqui. Aliás, a Data Privacy Brasil deu uma boa tarde aqui, então tem gente do Data Privacy acompanhando a gente. Obrigado pela audiência. Então, tem uma pergunta que acho que já foi respondida, foi da Kathleen Oliveira, perguntando... complementando a pergunta da Larissa Militão, gostaria de saber se já há possibilidade de a ANPD se tornar uma autarquia especial em um cenário próximo. Então, acho que essa pergunta já foi respondida. Maravilha. Vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui que é muito importante. Deixa eu voltar a ela. Está aqui. Da Sara Martins. Ela diz assim, complementando o questionamento da Maria Lúcia, pergunta o que exatamente seria o caráter educativo das ações da ANPD, a exemplos internacionais de sucesso nesse sentido. Então, o caráter educativo. E houve mais duas perguntas aqui que eu já vou fazer logo, porque eu acho que estão totalmente coligadas. Uma da Maria Lúcia, que diz assim, somente para ficar mais claro, se fizer os acordos de cooperação, talvez nem precise crescer o quadro da ANPD. Essa é uma boa provocação. E a última pergunta aqui é do Francisco José Carvalho. Obrigado, Francisco, por participar. Como o setor privado pode apoiar a ANPD no diálogo institucional entre os órgãos do Poder Executivo e de outros poderes, a exemplo do Judiciário, em matéria de proteção de dados? Aí eu acho que essa pergunta tem um viés muito interessante, porque não é só deixar por conta da ANPD, mas talvez o próprio setor privado precisa apoiar essas interlocuções. Natasha, por favor, pode começar a responder aí da forma como você achar melhor. Vou tentar unir um pouquinho essa última pergunta, e aí o Sabah, qualquer coisa, me corrija depois, se na percepção de quem está ali na ANPD ele vê de forma diferente, mas unir essa última pergunta até com o conceito de aprendizado, porque é possível a gente falar desse aprendizado quando a gente está falando de tratamento de dados, tanto um aprendizado
para fora, né? E aí nós estamos falando de um aprendizado de cidadãos em relação aos seus direitos, em relação ao que está sendo sinalizado quando eu escolho ali no site a que cookie, a que tipo de monitoramento, rastreamento eu aceito me submeter ou não. A gente está falando de uma educação do próprio setor empresarial, de entender quais são os instrumentos, os processos, os procedimentos para melhor preservar esses usuários, e aí eu falo, até pegando um pouco do que a Ana Paula trouxe, nós somos um setor de telecomunicação que nós estamos falando de 238 milhões de usuários, entre cidadãos, empresas, então, são 238 milhões de usuários em que nós temos acesso a dados, e temos que tratar os dados. Não à toa, nós não esperamos que a NPD sequer fosse formada para que as próprias empresas começassem a analisar a LGPD e adequar seus processos internos, pensar seus procedimentos e trazerem, né? Quando a gente agora conforma esse código de boas práticas e de governança, a gente já tem experiências consolidadas com base nas preocupações das empresas em relação à melhor proteção dos titulares de dados, justamente que foram construídas ao longo desse processo. E que aí esse processo, essa construção, esse conhecimento acumulado, ele pode contribuir, inclusive, para a última ponta de aprendizado, que é o próprio aprendizado da NPD. Porque a NPD também precisa entender estes setores, entender a forma como a sua normatização, a sua regulação, a sua agenda regulatória pode vir a impactar estes setores e os cidadãos, como isso pode garantir. Então, são 3 pontas de aprendizado que, na verdade, elas se constroem para e passo. Elas vão se construindo simultaneamente. E a outra pergunta, que fala justamente como que o setor privado pode contribuir nessa interlocução, até mesmo com outros órgãos do executivo, ela contribui nessa questão do aprendizado. Porque nós, por exemplo, eu trouxe o exemplo da Anatel, que a Anatel já traz regras e que as agências, as empresas têm que atender no setor de telecomunicação para essa agência específica, mas nós também temos interlocução com o Ministério da Justiça, com o Ministério da Economia, com o Ministério das Comunicações, com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, todas essas interações, volta e meia, têm algum tipo de impacto também na forma em que é possível fazer esse tratamento de dados, em como isso representa procedimentos, em como isso impacta os cidadãos, as empresas, a relação entre os cidadãos e as empresas. Então, a gente acaba conseguindo, talvez, encurtar esse aprendizado da NPD, sim, e ajudar até mesmo na localização dos melhores interlocutores, aqueles que estão mais mergulhados no dia a dia de soluções, a partir da nossa experiência, né? Contar aí com 36 pessoas para poder fazer normativos, né, para todos esses setores, a gente sabe que não é fácil, e a gente sabe que qualquer normativo que saia de uma autoridade que hoje está ligada à presidência da República, é inegável o impacto que isso traz para toda a população. E esse impacto é para o cidadão, esse impacto é para cada empresa, independente de seu porte. Então, é uma grandíssima responsabilidade, e é por isso que a gente se coloca sempre à disposição para contribuir nessa interlocução, nesse aprendizado, e trazer, sim, como a própria lei sugere, as boas práticas, as questões de governança e as experiências e até mesmo dificuldades que podem ser encontradas quando vai se implementar aquilo que a lei traz. Obrigado, Natasha. Ana Paula. Obrigada, Sérgio Paulo. Vou concordar integralmente com as considerações da Natasha sobre essa questão da educação e da comunicação e, na prática, a sinergia, né, que nós conseguimos todos construir trabalhando juntos na evangelização da proteção de dados. E é isso, é evangelização mesmo, né? É a gente, na farmácia ou na lojinha da esquina, perguntar por que precisa dar o CPF e passar a enxergar isso sob uma outra perspectiva. Na questão da NPD no caráter educativo, acho que existe um mar de ações que podem ser tomadas e até mesmo o esforço que tem sido feito pelos membros da diretoria da NPD de participar de tantas lives, tantas discussões e interações com o público, é isso,
é uma parte, né, dessa atividade educativa de disseminação de cultura, de fazer com que as pessoas conheçam o processo e conheçam a matéria. Nós, quando discutíamos um pouco a questão da competência da autoridade, frequentemente eu recorria à legislação, por exemplo, de Singapura, onde a legislação é praticamente construída numa função de educação da autoridade, ou seja, ela identifica o mal feito e ela vai lá entender por que o mal feito ocorreu, e o objetivo não é a punição, o objetivo, de fato, é a correção. O titular do dado não vai ganhar nada com a punição, em última análise, é a correção da conduta que precisa ser feita. A experiência da GDPR mesmo, né, vai nesse sentido. A GDPR foi aprovada e passamos aí anos com todo mundo falando sobre a GDPR, mas multas não eram aplicadas. No momento que as autoridades entenderam que, olha, a gente já avisou, a gente já explicou, a gente já mostrou como faz, a conduta continua acontecendo, aí se passou a um novo ciclo, de fato, decorrente desse processo de fiscalização. Então, me parece que a ANPD tem essa visão muito clara e me parece ser uma visão muito mais construtiva e produtiva do que aquela de simplesmente penalizar. Agora, Sérgio Paulo, você mencionou a pergunta a respeito de acordos de cooperação poderem eventualmente fazer com que a ANPD não precise crescer. Eu acho preocupante uma abordagem nesse sentido. Os acordos de cooperação, eles sem dúvida nenhuma são importantes até para que se entenda um determinado setor sobre a visão daquele órgão, né? O Bacen vai entender o setor financeiro muito melhor do que a ANPD poderá fazê-lo a qualquer momento, a Anatel, o setor de telecom e por aí vai. Mas cada um tem uma esfera de competência, uma esfera de expertise, e o acordo de cooperação não é para que a ANPD transfira as suas competências. Ao ouvir a pergunta, eu me lembrei, eu não lembro o nome da pessoa, Bruno talvez lembre, acho que no último seminário do CGI, que foi presencial, um representante da AICO veio falar, e ele comentava que quando ele começou a trabalhar na AICO, no finalzinho da década de 80, eles tinham, o staff da AICO eram 12 pessoas, e que hoje, naquele momento, acho que era final de 2019, eles estavam batendo 700 funcionários. Então, quer dizer, é lógico que são décadas, um amadurecimento e uma robustez enorme. Provavelmente, no começo desse processo, muita coisa, você precisava de pessoas, hoje muita coisa pode ser automatizada. Não estou aqui dizendo que a ANPD precisa de 700 pessoas, mas eu acho que é importante que se entenda que a ANPD ela tem que se bastar e ser autônoma no exercício da sua função de aplicação da LGPD. Maravilha. Olha, estamos chegando naquela hora triste de encerrar o debate e eu ainda tenho aqui algumas perguntas para fazer. Então, nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui as duas perguntas novas que acabaram de chegar e vou pedir para que vocês façam as suas considerações finais, ou tratando dessas perguntas ou de qualquer outra provocação que vocês acharem relevante, tá? Já de antemão, agradecendo esse painel super rico e super técnico. Então, vamos lá. A pergunta pendente da Maria Lúcia Valadares e foi dedicada aqui ao... Aí que saiu aqui da minha vista. Dedicada ao professor Bione, dizendo: sempre discutimos a necessidade de reduzir o custo Brasil. Como evitar o aumento do custo Brasil com as exigências da LGPD? Acho que apesar de ter citado o nome do Bruno, acho que é uma coisa que merece uma reflexão, né?
E a pergunta do Arley Gouveia, obrigado, Arley. Boa noite, caros debatedores. Gostaria de perguntar o seguinte: para o cidadão reconhecer a proteção de dados pessoais como uma garantia fundamental, tem que tipos de como uma garantia fundamental, tem que tipos de repercussões práticas, tá? Ou seja, a constitucionalização, né, tem quais repercussões práticas? Eu queria agradecer ao Arley, a Maria Lúcia Valadares, queria agradecer também ao Francisco José Carvalho e a Kathleen, a Larissa e a Sara pelas perguntas e a Maria da Penha Cardoso. Tá? É muito legal quando a gente tem esse debate com vocês. Bom, então eu vou puxar aqui pedindo a nossa indicada da Brascom, Ana Paula, para fazer as suas considerações finais. Sérgio Paulo, obrigada. Estou aqui pensando nessa pergunta do Custo Brasil, e aqui eu faço uma reflexão na qual eu genuinamente acredito. A gente não pode ver a LGPD como custo. A LGPD ela vem implementada na organização como valor. E se não o fizermos agora, em decorrência de atendimento à lei, ela virá como uma cobrança do consumidor, do usuário, do titular dos dados. E da nossa experiência prática, uma quantidade enorme de questões da LGPD são endereçadas e resolvidas com medidas muito simples, com treinamento. Então, se a organização está passando por um momento complicado, pandemia, a receita diminuiu, um investimento de contratar um profissional ou assistir inúmeras palestras sobre a LGPD que existem disponíveis online, gratuitas. A Brascom tem uma série de vídeos ensinando sobre os vários conceitos da LGPD. É um investimento muito pequeno para um retorno enorme do ponto de vista da organização. E, eventualmente, quando a economia melhorar, medidas técnicas poderão ser implementadas. Mas acho que se a organização abraça o valor da proteção de dados, existem inúmeras maneiras de endereçar e incorporar essa questão. E essa é uma das belezas da lei, porque eu consigo mostrar para a autoridade que, de fato, eu tomei aquelas medidas que eram condizentes com o tipo de dado que eu tratava, com o contexto, o meu contexto, a minha realidade, e isso será considerado pela autoridade num eventual processo fiscalizatório. Então, essa riqueza da LGPD, a gente precisa abraçar e a gente realmente precisa explorar. Sérgio Paulo, não quero monopolizar a palavra, mas mais uma vez agradecer a oportunidade do convite, parabenizar a Brascom por essas lives que têm sido tão ricas em termos de conteúdo, e a Brascom fazendo aí a sua parte na disseminação da cultura de proteção de dados. Um prazer debater com o Coronel Sabá, com Natasha e Bruno Bioni. Obrigada. Obrigado, Ana Paula. A Brascom se sente feliz de estar fazendo, é a nossa obrigação, e você é parte dessa construção, com certeza. Recebi aqui mais duas perguntas, o pessoal está afiado aqui, então eu já vou ler as duas perguntas e passo a palavra já para o Bruno, para fazer suas considerações. Bruno, deixa eu só ler aqui. O Arley Gouveia fala: boa noite, caros debatedores. Gostaria de perguntar o seguinte: para o cidadão reconhecer a proteção de dados pessoais como uma garantia fundamental, tem... não, essa já tinha visto aqui. Perdão, então é só mais uma. É a Maria Lúcia Valadares, que falou assim: Ana, será que conseguiremos sair dessa nossa tradição de comando e controle que leva a sanções para evoluir para colaboração, boas práticas e evolução positiva? Maria Lúcia, não vai ser a Ana Paula que vai responder, mas eu tenho certeza que vai ter uma resposta. Bruno, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Galindo. Então, eu só sigo o voto da relatora, da Ana Paula, no sentido de que
Também acho que não é por aí que a gente entende o impacto regulatório da Lei Geral de Proteção de Dados como um aumento do custo Brasil. Na verdade, o que tem acontecido já, antes mesmo da autoridade ser instalada, é que tem havido, digamos assim, um enforcement privado da lei. Na verdade, muitas organizações hoje, elas não conseguem contratar, até mesmo manter os seus contratos, se não há essa resposta em termos de governança de dados estruturada dentro de casa, né? Você precisa arrumar o seu guarda-roupa, você precisa arrumar os seus processos, e ao final, isso vai, inclusive, ser um investimento que você consegue recuperar, porque você pensa novos produtos, novos serviços, e até mesmo pode pivotar o seu modelo de negócio, e também o mesmo acontece com políticas públicas, né? Vou dar um exemplo bastante concreto. Hoje, em operações de M&As, fusões e aquisições, o preço de uma organização é calibrado justamente pelas práticas que ela tem de tratamento de dados pessoais. Existem startups que hoje não sai o deal porque não tem esse programa bem estruturado, por exemplo, para ser bem concreto e assertivo. E com relação à segunda pergunta, tem um efeito que é para além do simbólico, né? A previsão da proteção de dados pessoais na nossa Constituição, além de efetivamente distinguir o direito à proteção de dados pessoais do direito à privacidade, que tem uma discussão jurídica super importante, ela abre as portas da nossa mais alta corte para o tema de proteção de dados pessoais. Então, com isso você destrava várias ações constitucionais e isso também contabiliza numa decisão de adequação do Brasil em proteção de dados pessoais, porque é considerado, e eu vi isso acontecer na prática no Conselho da Europa, o nível constitucional, infraconstitucional e institucional de proteção de dados pessoais para um país poder estabelecer essas relações econômicas transnacionais. Obrigado, Bruno, obrigado. Muito boas as suas palavras. Essa questão da constitucionalização é, de fato, uma prioridade para todos nós. Natasha, por favor, queria agradecer a sua participação aqui conosco, relembrando que tanto a Natasha quanto o Bruno são apoiados em 2 editais diferentes, né, para o Conselho de Proteção de Dados Pessoais. Muito prazer tê-la aqui conosco, realmente uma honra. Por favor, suas considerações finais. Muito obrigada, Sérgio Paulo. Bom, uma honra para mim, já agradeci no início e reitero aqui a oportunidade de estar com tão qualificados colegas debatendo aqui hoje, e agradeço muito o apoio e o convite da Brascom. Para retomar, eu acho que, para não ser repetitiva em cima das considerações tanto da Ana Paula e do Bruno, a Maria Lúcia, me parece, ela refrisou no final se a gente consegue sair do comando e controle. Nós já estamos saindo, na verdade, né? A LGPD ela já traz esse outro caminho, né? Como eu disse, ela já valoriza as boas práticas, ela já valoriza ela reconhece essa capacidade de organização do setor privado, e ela reconhece também essas iniciativas. E em relação à questão da constitucionalização, vou aproveitar só para pegar o gancho, porque, na verdade, essa questão de estabelecer como direito fundamental, ela vem à tona na PEC 17, que foi proposta pelo senador Eduardo Gomes, e que traz uma outra questão muito relevante também para a gente e que ajuda nesse debate de custo Brasil, porque quando a gente fala de segurança jurídica, a segurança jurídica é um fator que contribui para você conter o custo Brasil. E a PEC 17, ela traz, além da questão de tornar constitucional esse direito, ela traz também uma competência de legislar sobre isso para a União. Então, evitando também que haja essa superposição, que comecem a se multiplicar sistemas legais, né, constitucionais e até de outras entes federados, porque aí sim, se a gente passasse a ter vários níveis federativos com diferentes normas para regular o tema, aí sim talvez a gente teria um impacto de custo Brasil, de insegurança jurídica e de conseguir lidar com diversas leis sobre o mesmo tema. Então, acredito que até para reforçar que nós temos a Brascom também, a signatária, apoia, né, essa discussão na PEC 17. Então, são duas discussões que vêm juntas e que a gente apoia, sim, essa discussão que hoje está no Congresso.
agradeço mais uma vez e deixo, então, a próxima palavra aí para o encerramento do nosso diretor. Muito obrigado, Natasha. E muito boa colocação, é verdade. A competência privativa da União sobre essa matéria é fundamental para a segurança jurídica e para a regularização de todo esse arcabouço institucional. E aí, já invocando aqui o nosso membro do Conselho Diretor da ANPD, dizer ao Dr. Sabá que nós entendemos que a ANPD é o epicentro dessa construção institucional que o Brasil vem fazendo. É uma lei emblemática e nós inauguramos uma prática junto com a ANPD que também vem sendo emblemática pela abertura, pelo diálogo e pelo esforço. Então, o radar parece que está funcionando e, com isso, eu gostaria de ouvir as suas últimas considerações, agradecendo, honrado, a sua participação conosco. Muito obrigado, doutor Sérgio. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade também, parabenizar, né, a Brascom pelo brilhantismo da iniciativa e também meus colegas aqui, preclaros e egrégios, né, colegas aqui, né, a doutora Natasha, Ana Bialer, né, Bruno Bioni, que também, né, são experts magníficos, né, têm um conhecimento muito profundo e sempre é bom ouvi-los, porque eu aprendo também, né? Isso é uma maravilha, né? É uma oportunidade preciosa para mim também. As perguntas foram todas muito bem respondidas, né? E eu só queria me colocar, e também acredito que falo também em nome da ANPD nesse momento, vou me colocar à disposição, né, doutor Sérgio, para futuras conversações, né, com todos, né? Nós estamos de portas abertas ali, né? E dizer que o ideal da ANPD é exatamente isso, né? Estabelecer, tentar, né, com a ajuda de todos, porque sozinhos nós não vamos conseguir fazer, né, duas grandes frentes, né? Primeiro, né, estruturar o ordenamento jurídico nacional no que tange a proteção de dados pessoais, para, claro, visando o benefício do cidadão, que é o beneficiário último, como diz o português, né, de todas as políticas públicas, né? E também, é claro, a ajuda da Brascom, né, e de todas as organizações aqui representadas também no sentido de, fomentar a cultura, né, como diz a doutora Ana Bialer, esse evangelismo, né, a doutora Natasha ressaltou isso, né, esse proselitismo, né, da proteção de dados pessoais, que é muito importante, né? A ANPD sozinha não conseguirá ter essa amplitude e essa capilaridade tão necessárias para a formação e a sedimentação da cultura de proteção de dados no nosso país. Então, dizendo isso, só tenho a agradecer pela honra de poder participar mais uma vez, doutor Sérgio, e agradecer a todos aqueles que nos acompanharam. Forte abraço. Muitíssimo obrigado. Eu queria encerrar. Eu ainda peguei aqui mais duas perguntas. Infelizmente, a gente já esgotou o tempo. Eu peço desculpas a Maria Lúcia e também ao Alcimar Rangel pelas perguntas feitas. Vou deixar aqui só a pergunta do Alcimar, depois talvez o nosso conselheiro Arthur Sabá possa responder. A pergunta é: como a ANPD considera os aspectos de segurança da informação para a proteção de dados pessoais, uma vez que já existem normativos de segurança de governo? Tá? Tratamos disso com bastante profundidade na live passada com o conselheiro diretor, Dr. Rael. A Brascom tem um pleito de participar do Conselho Nacional de Proteção de Dados. A Brascom tem a sua indicada, que é a Ana Paula Bialer. Estamos aqui também diante de outras indicações que são apoiadas pela Brascom, como é o caso da indicação da doutora Natasha e do professor Bruno Bioni. Acreditamos que todos aqueles que estão sendo apoiados pela Brascom têm condição de desempenhar esse trabalho consultivo para a ANPD. Entendemos que isso é importante e a Brascom tem um compromisso já colocado no nosso site de, em sendo aquinhoada com uma desses assentos, nós vamos organizar um termo de colaboração entre todas as entidades que estão coligadas com esse desejo, um termo de colaboração
que vai implementar uma governança, de sorte que o Conselho for provocado a fazer, isso será debatido por essas entidades e a gente vai levar como resultado aquela posição majoritária e, em havendo necessidade e pedido, também as situações minoritárias, na medida em que sejam pedidas. Ok? Queria agradecer a Eliana e ao Ricardo Ruiz pela tradução para a Libra. É importante esse movimento. Queria também agradecer a todos vocês que participaram conosco nessa tarde, pelas perguntas feitas, e esperamos encontrá-los na próxima e na última iniciativa dessa série com o diretor-presidente da NPD. Um grande abraço a todos. Um bom dia, bom final de dia. Tchau, tchau.